Bom dia a todos, que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo a mais uma EBD da IPA. Nessa manhã estamos transmitindo para vocês um lugar diferente, um ambiente diferente, mas com certeza com o mesmo conteúdo, com o mesmo objetivo, que é abençoar a sua vida, que é trazer aí para sua casa um pouco mais da palavra e que a alegria do Senhor enche a sua casa, sua família, e por isso eu quero começar compartilhando o texto da Palavra de Deus, texto que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e eu vou ler aqui até o verso 8, iniciando essa EBD. Diz assim a palavra: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então nós lemos aqui 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Por que essa palavra nessa manhã? Levando em conta tudo o que aconteceu essa semana, a partida de irmãos, pastores, principalmente, devido aí a essa pandemia, essa enfermidade que tem afligido muitos, Nós temos sentido aí cada vez mais perto de nós essa problemática, mas eu creio que Deus, por meio da sua providência, tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Esse texto, eu fiquei lendo ele essa semana, meditando, principalmente na quarta-feira, quando tivemos aí a perda do nosso irmão, o pastor Sebastião, também da pastora Aline, pessoas talvez não tão próximas de mim, mas assim, que estão ligados a nós em Cristo Jesus e fazem parte do corpo de Cristo e são líderes da Igreja de Cristo, como eu também sou. Então eu fiquei pensando de uma forma bem pessoal. Deus falou muito ao meu coração como pastor, mas gostaria aqui de também dizer algo que Deus falou comigo para vocês que estão aí assistindo. Esse texto é um texto em que Paulo adverte Timóteo, sobre como ele deveria proceder. E Paulo aqui ele é muito claro que o tom dessa conversa dele tem a ver com o entendimento de que sua vida já estava chegando ao fim. Então eu vejo aqui como que uma carta em vida, já dizendo sobre o futuro e sobre como ele, Timóteo, deveria proceder diante das dificuldades do ministério. Alguns vão entender que esse texto ele cabe somente a quem está envolvido com o ministério, com liderança. Mas eu vou um pouco mais longe. Eu entendo que esse texto ele serve para todo e qualquer crente. Porque todo crente, todo o povo de Deus, de certa forma, está envolvido com o ministério. Todos temos dons e todos exercemos o serviço que Deus nos confiou. E o que me chama a atenção e o que veio à minha mente lá na quarta-feira foi como se essas pessoas que partiram, esses líderes, tivessem falando ainda em vida, sabendo do seu fim, como eles gostariam que nós nos portássemos como igreja depois da sua partida. Interessante que aqui diz assim, lá no verso 2, e no verso 1 ele deixa claro a questão da vinda de Jesus, que é o que nós estamos trabalhando em Apocalipse, o fim dos tempos, do tempo presente e do tempo futuro.
Então o que nós temos que fazer? Nós que ficamos aqui, nós que temos visto pessoas partirem, infelizmente, líderes da igreja, o que nós como igreja devemos fazer, pensar? Diz o texto, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esse é um ponto. Então o que fazer nesse tempo difícil? Mesmo vendo a partida de pessoas que desempenharam bem seu ministério. Vamos fazer a nossa parte, como nunca, né? Outra coisa, Paulo adverte Timóteo que pessoas, situações se levantariam, como a gente tem estudado em Apocalipse, né? Falsas doutrinas, falsas acusações, todo tipo de sentimento, de ideia que iriam contra a palavra de Deus. Então, como se portar hoje, né? Vendo a partida de pessoas importantes, com medo de toda essa situação que a gente está vivendo, né? Além de pregar a palavra, como eu disse no verso 2. Então diz aqui o verso 5, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, igreja, fique atento a isso, esteja sóbria. Eu estou tendo dificuldade. Temos que nos ajudar uns aos outros, temos que buscar meios e recursos para manter a sobriedade. Essa luta começa comigo mesmo, começa com você individualmente. Mas nós estamos juntos, somos igreja. Agora é a hora de fazer valer isso. Fazer valer uns aos outros. Suportar as aflições e ser um evangelista. Firme e forte, falar do evangelho, viver o evangelho como nunca. E para finalizar, o verso 7 e 8, eu vejo como uma despedida aqui de Paulo, né? Ainda em vida, né? Ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós que ficamos, olhamos para esses exemplos e devemos pensar o que nós temos feito e o que nós vamos deixar ao legado, né? Eu não desejo morrer, eu desejo viver muito tempo, eu desejo o mesmo para todos vocês. Porém, a gente não sabe do amanhã. As coisas mudam muito rápido. Então a questão que combate a gente tem combatido, como Paulo diz aqui, tão convicto, né? Completei a carreira, guardei a fé. E aí no verso 8, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E o dia aqui é o dia do Senhor. É o dia que nós temos estudado em Apocalipse. É o grande dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ame a vinda do Senhor. Esteja buscando isso, que isso seja uma verdade na sua vida, né? Nós devemos sim pensar no futuro, mas não ainda viver o futuro, viver o presente. Mas a esperança do futuro que a palavra nos dá anima o nosso coração para viver o presente, né? Então fica essa palavra inicial para que a gente possa aí conseguir caminhar diante de tantas dificuldades. Vamos orar então, agradecendo a Deus pela palavra e convido você também a participar dessa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui agradecidos por mais essa escola bíblica, agradecidos pela vida de quem nos assiste, pela vida de todos aqueles que estão envolvidos no ministério, que estão se dedicando para que esse momento seja um momento que, mesmo difícil, seja um momento que haja conforto, que haja alegria, que haja esperança no Senhor, na Tua Palavra, enfim. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor abençoe essa escola bíblica, abençoe essa aula, abençoe todos aqueles que têm buscado manter a sua sanidade, buscado ofertar o seu melhor para os outros que estão ao seu redor. Nos ajude, Deus. Precisamos uns dos outros. Precisamos, ó Deus, levar essa palavra que foi dita aqui a sério e realmente cumprir cabalmente o nosso ministério. Que o Senhor continue falando ao nosso coração e continue nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Que você possa ter um momento de celebração, de adoração, de devoção ao Senhor. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós engrandecemos o teu nome.
porque o Senhor é um Deus que está no nosso meio, é um Deus que está nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Deus. É um Deus que tem estado sempre conosco. Pai, no nome de Jesus, abençoe esse dia, que seja um dia maravilhoso, Deus. E que o Senhor possa, Senhor, falar ao nosso coração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher no tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher no tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Oh, vem, oh, vem. Muito bom poder louvar o Senhor e cantar a Ele, né? Deus continue falando conosco. Temos aqui os nossos aniversariantes, quero aqui compartilhar da semana. A lista hoje maior está dos aniversários de casamento. Que bênção, graças a Deus. Bastante gente casou em julho, mas vamos conhecer aqui quem faz mais um ano de vida. Lembrando que esses nomes estão no nosso boletim, né, que é enviado a todos. Se você não tem recebido, nos informe e procure essas pessoas durante a semana, dê uma palavra de felicitação, né? Se alegre com ela mesmo distante. Então vamos lá. Dia 12, né? Hoje nós temos o aniversário da Dona Alaide França. Deus abençoe Dona Alaide hoje, nesse dia. Dia 13, a Simone Duarte. Dia 15, a Lívia. 16, a Giovana Paula. Dia 18, o nosso irmão Arthur. Deus abençoe o seu Arthur. Derrame aí bênção sem medida sobre a vida desse servo de Deus. E também dia 18, o nosso irmão Valdecir. Deus abençoe, Valdecir. Casamento, vamos lá. O Kleber e a Anne, dia 14. João Paulo e Nayana. Gustavo e Priscila, também dia 14.
Olha aí, ó, 3 casais aí muito especiais na nossa vida e na nossa igreja. Dia 16 temos aí Alexandre e Adriana, Antônio e Rose, Wilson e Mari. Deus abençoe esses casais. Dia 17 o Gersoel, seu Gersoel e Dona Lia. E dia 18 Jaime e Catiúcia. Deus abençoe. Nós vamos então agradecer a Deus pela vida de cada um desses irmãos e irmãs, e não deixem de celebrar o casamento, a vida. Aproveitem esse momento aí para lembrar de tudo aquilo que Deus fez e ainda tem feito nas suas vidas. Vamos orar? Senhor, graças te damos por todos esses nossos irmãos e irmãs, por mais um ano de vida que está sendo completado. Ó Deus, isso é bênção, isso é graça do Senhor. Abençoe também, ó Deus, os casais, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um deles o melhor do Senhor, fortaleça os seus laços, ó Deus, que as suas casas estejam cobertas pela proteção e a bênção do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, que nos dá o dom da vida, que nos permite viver, ó Deus, e que tem unido pessoas, que tem formado famílias, e nós cremos que o Senhor é que sustenta. Muito obrigado, Deus. Obrigado, e que nós como igreja possamos celebrar junto com esses irmãos, mesmo distantes. Em nome de Jesus. Amém. Temos aqui avisos. Estou lendo aqui certinho. Nossa ceia, você pode estar acompanhando aí, está aparecendo para vocês. Ela foi transferida para o dia 19 de julho, ok? Então, dia 19, no próximo domingo, está prevista a ceia. Podemos alterar essa data dependendo do momento, tá? Um momento crítico que a gente tem vivido aqui na nossa cidade. Se não sentirmos segurança ou por algum motivo de decreto formos impedidos de ter, nós vamos transferir, tá bom? Também algo novo aqui, uma proposta que veio aí do nosso conselho. Próximo final de semana nós teremos 24 horas de oração. Você está vendo aí também o cartaz, vai ser divulgado nos grupos. A proposta nós vamos explicar melhor no decorrer da semana, mas já se prepare aí para o próximo sábado, virando para domingo. Nós vamos ter um tempo especial de oração, onde as famílias vão participar, como já fizemos em outros anos, né? Aquele relógio de oração, onde o Ministério da Família ali coordenava. Nós vamos manter isso mesmo à distância, e mais do que nunca é preciso agora estarmos intercedendo. Quero lembrar por último a questão das ofertas, né? Dízimos e ofertas. Então, você que tem sido aí fiel, que tem mantido seu compromisso com Deus em primeiro lugar, mas com a sua igreja também, nós agradecemos, na verdade, né? Você que tem mantido esse compromisso, mas acima de tudo, né? Você que talvez alguns por algum motivo, alguma dificuldade ou profissional, ou falta do emprego, tem tido a dificuldade de contribuir, nós entendemos, mas assim, mantenha a sua fidelidade, a sua oferta, seu dízimo são muito importantes. Nós ainda temos nossos compromissos com, por exemplo, os obreiros que sustentamos, com os missionários que estão distantes, com a manutenção do culto dessas transmissões e tudo mais que tem acontecido aí na nossa comunidade. Que Deus continue te abençoando. Os dados estão aí passando também, tá? Na sua tela, para você poder transferir, ou, se desejar, presencialmente passar o seu cartão também, é só procurar os nossos diáconos. Vamos então cantar novamente, celebrar o Senhor por meio de um cântico de adoração. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração e a tua cura vai entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar.
cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre, Senhor. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Nos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração e a tua cura vai entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar ti. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre, Senhor. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Meu coração exultar. Na alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre, Senhor. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para te buscar, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor, para te conhecer, Senhor, para experimentar o Deus que o Senhor é. Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Deus abençoe. Bom domingo, boa aula. Estamos de volta então para o nosso estudo em Apocalipse. Hoje nós temos o capítulo 15, né, para dar continuidade à sequência que temos estudado. Só quero lembrar, é bom sempre a gente fazer recordar o que nós temos estudado, né? E hoje eu gostaria, assim, como a gente está começando uma nova sessão, lembra daquela questão da sessão, como temporada? Então estamos voltando para uma nova sessão, começando uma nova sessão. Então
Então aqui, vamos revisar as últimas que a gente estudou para a gente poder entender melhor. Hoje, o capítulo 15 é um capítulo curto na palavra. Tá? Ele não é um capítulo muito longo de Apocalipse. Algumas coisas até vão se repetir, né? Alguns entendimentos. A gente vai ver aqui os significados, como a gente tem visto, né? De todo esse simbolismo. Mas assim, a gente nunca pode perder de vista a conexão do todo. Então parece que está repetindo a mesma coisa. Mas no fundo, quando uma sessão inicia, eu já falei isso para vocês, algumas coisas voltam, mas com uma ênfase diferente, tá bom? Então lá no capítulo, aliás, o tema, né? O tema de hoje é a preparação para as taças da ira de Deus. Então o capítulo 15 ele prepara para a entrada em cena das taças, que vão começar ali no capítulo 16, que é o próximo estudo, do próximo domingo. Vamos lembrar então, o capítulo 1 a 3, né, ele vai falar do quê? A pregação da palavra, ele vai falar da pregação da palavra no meio dos candeeiros, né, que são portadoras da luz no mundo. Então, o capítulo 1 a 3 fala muito sobre a igreja, né, e a presença espiritual de Cristo no meio dela. Capítulo 4 a 7 fala sobre o povo de Deus sendo perseguido pelo mundo, sendo exposto a provas, aflições, e começa a abertura dos 7 selos. Capítulo 8 a 11 volta na temática do juízo de Deus, né? O juízo de Deus sobre o mundo que persegue a igreja. Há uma proposta de arrependimento, então Deus oferta o arrependimento, há uma oportunidade de se voltar a Deus, e aí entra em cena as 7 trombetas da ira. Então, os selos não se comparam às trombetas, são coisas distintas, e cada um tem uma aplicação. Trombeta lembra que é anúncio, então é o toque do anúncio de coisas que virão sobre a terra. E o capítulo 12 a 14, que a gente terminou agora no último domingo, ele vai falar sobre o conflito mais em cunho espiritual entre a igreja e o mundo, né? É nítido lá o combate entre Cristo e Satanás, né, o dragão, como o dragão tenta destruir a igreja. E a palavra nos ensina que isso nunca acontecerá. Mas a palavra também nos ensina que as aflições nos levarão a praticamente quase terminarmos sobre a face da terra enquanto igreja. Mas isso não se concretizará, porque quando a igreja estiver quase para desaparecer e uma aparente vitória do dragão surgindo, Jesus volta e aí sim é o dia do juízo e nós teremos aí o início de um novo começo como igreja. Então, no capítulo 15 ao 16, surgem algumas perguntas. Por exemplo, quando na história as trombetas do juízo, as pragas iniciais, não conduzem os homens ao arrependimento e conversão, o que acontece com eles? Então, quando as trombetas elas não levam ao arrependimento e à mudança de vida, o que acontece? Então, a ênfase do capítulo 15 e 16, com as trombetas, aliás, com os flagelos, né, melhor dizendo, nós vamos entender o que acontece com essas pessoas. Então, as trombetas anunciam, o cálice derrama e os flagelos já em cima ou contra aqueles que não mudaram de vida. Enfim, esse é o desenrolar. Mas olhando aqui para o capítulo 15, eu gostaria aqui de ler esse capítulo. Ele tem somente 8 versículos, né? E aí a gente propriamente já começa a estudá-lo, né? Ele diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus.
e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Até aqui. Então, o capítulo 16, aí é o desenrolar dos flagelos. Tá? Olhando assim no primeiro momento, parece que a história está se repetindo. Mas vamos lá, mais uma vez. Eu gosto sempre de frisar isso, para a gente fica uma semana sem estudo, às vezes a gente pode aí desconectar da ideia, né? Ou pessoas novas estão assistindo, né, essa transmissão. Então, a gente está trabalhando em sessões, ok? São 7 sessões. Estamos aqui trabalhando uma das sessões. As sessões, elas às vezes repetem, porque o período é o mesmo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, nesse caso, a ênfase está no quê? Lembra que no capítulo 14, no último domingo, eu disse o quê? Que eu dividi em 3 partes, 3 blocos, né? Um primeiro bloco que mostrava os eleitos de Deus glorificados no céu. Um bloco do meio, onde mostrava as vozes como advertência, né? Anjos ali falando ao mundo, advertindo sobre o que aconteceria. E o último bloco sobre a ceifa e a vindima. Então, a ceifa é uma coisa, a vindima é outra. Ambas têm a ver com colheita, mas a ceifa é uma colheita para resgate. E a vindima é uma colheita para juízo. Então o capítulo 15 ele entra, né, dando uma ênfase nisso. Por isso é interessante aqui que o apóstolo João ele abre, através do verso 1, falando assim, ó, vi no céu outro sinal grande e admirável. Por que ele diz outro sinal? Porque ele está lembrando o que ele acabou de dizer, que foi revelado a ele no capítulo 14. Então, é como se ele dissesse, veja um sinal que diz respeito ao que eu acabei de falar. Mas ele é diferente. Então, ele tem um zoom, ele tem uma ênfase diferente. Então, João ele vê aqui a visão de 7 anjos, né? Esse é o grande e admirável sinal, com 7 últimos flagelos. Então, o que o apóstolo João vê? A figura desses anjos ou mensageiros, como a gente tem estudado, essa é a lógica de Apocalipse, né? E eles trazem algo novo. Flagelo lembra juízo, né? Lembra algo que vem para trazer dor e sofrimento, né? Então, o que esses anjos trazem, né? Só que João, de repente, aliás, até interessante no verso 1, ele diz que esse sinal ele finaliza a cólera de Deus. Então, a ira de Deus que a gente viu lá que foi derramada, né? Que a gente já viu em outros capítulos, né? Que a gente tem visto constantemente, aqui fecha, digamos assim, ok? Tá, mas de repente há uma pausa. Então, quando entra o verso 2 ao verso 4, é como se João saísse daquele ambiente, da visão que ele está tendo, daqueles anjos vindo com os flagelos, e ele se volta para um outro cenário. Então, o cenário que ele vê agora, de repente, é do povo de Deus em glória, louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus. Agora, tem algo interessante aqui. Vou até pegar aqui no meu estudo, né? No verso 2, o
que o verso 2 nos traz? Ele traz a visão da igreja na glória antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. Então, esse corte foi proposital aqui. Deus ele quis mostrar para João que a diferença entre aqueles que vão sofrer o juízo final de Deus sobre suas vidas e a igreja em glória. Então, a igreja está num outro ambiente, num outro espaço. Então, a primeira coisa aqui que chama atenção é que João ele vê 7 anjos preparados para derramar. Ainda não derramaram. Eles estão preparados. E aí no verso 2, a gente vê a igreja na glória. Agora vamos lá para o simbolismo, né, que traz aqui nesse versículo 2. Tá, o mar de vidro. O que tem a ver esse mar de vidro? Né? É a mesma ideia lá de Apocalipse 4, verso 6, que fala sobre o trono de Deus. Então, lá nós temos uma referência também muito semelhante ao mar de vidro. Abaixo do trono de Deus tem também ali João ele vê como que um grande mar de vidro. Né? Então, o que ele quer deixar claro com esse mar de vidro? Que a igreja está no céu, diante do trono. Não é a igreja que está na terra. Então, Deus está livrando, Deus está, aliás, dando a ênfase naqueles que já estão em glória. Né? Ainda há a igreja militando na terra, mas esse é a saída para aqueles que creram. Então nós entendemos que a glorificação, né, de acordo com a nossa doutrina da salvação, a glorificação é o último estágio, né, e todo aquele que é eleito, que foi eleito por Deus, ele vai passar por todas as etapas. E a glorificação é uma certeza. Então, diante dessa ideia, o que acontece? Deus quer reforçar para nós que mesmo ali diante daquela cena, que deve ter sido uma cena bem que trouxe para João ali talvez até ficou assustado diante daquilo, que ele diz que é grande e admirável, ainda Deus garante a glória. Tanto é que alguns já estão em glória, né? Ok, então a multidão aqui que João nos traz aqui, que Deus nos traz por meio do verso 2, são 144 mil, né, que venceram as ações da besta. Lembra da besta do capítulo 13 que a gente estudou? Então, a besta que emerge do mar e que emerge da terra. Essas duas bestas foram instrumentos de Satanás para perseguir a igreja. Então, João aqui ele traz isso à memória. Então, quando eu digo que João ele vê aquela imagem dos anjos vindo com os flagelos. Lembra que esse flagelo é a ação final de Deus sobre a vida daqueles que não creem em Jesus. É a condenação final. E de repente entra essa cena dos 144 mil em glória. É como se Deus tivesse dado a João, e é isso que Deus quer nos mostrar diante desse quadro de juízo, que está garantido lá a glória eterna. Então é como se vai lá na frente, olha o quadro da eternidade, né, ali, diante do trono de Deus, e aí João volta, que nós vamos ver daqui a pouco, para a situação dos flagelos, dos anjos. Então aqui não há uma sequência temporal linear, como já tem explicado. Apocalipse tem muito disso. Vai, volta para uma cena, parte para outra, e muitos, às vezes, por analisar de uma forma linear, trazem ideias ou doutrinas que não são coerentes com o todo. Ok. Então, a multidão são os vencedores. O que a multidão está fazendo ali? Diz o texto que eles estão em pé no mar de vidro. Pronto, eles estão na glória. Mais uma vez, reforçando a visão futura dos glorificados. Mas diz também que eles têm harpas de Deus, que eles estão cantando um hino de glória ao Senhor. Olha que interessante, tem tudo a ver com Apocalipse 5, verso 8. Tem tudo a ver com o que nós vimos aqui no capítulo 14, sobre o louvor, né, do povo de Deus. No capítulo 12 também tem uma menção a isso, que o povo de Deus está na glória adorando a Deus.
E algo também muito interessante, que quando ele cita aqui, no verso 3, o cântico de Moisés, por que será que ele cita Moisés? Vamos lembrar daquela imagem lá de Moisés? Então, lá o povo cantava, celebrava uma vitória que eles presenciaram. Mas ainda havia um deserto pela frente. Eles não sabiam naquele momento presente o que eles enfrentariam. Eles tinham uma noção. E nem todos tinham noção do deserto. Porque poucos tinham experiência com o deserto. Eles tinham experiência do Egito, né? Moisés Deus o preparou no deserto. Uma boa parte da vida dele. Aliás, metade da vida de Moisés naquele momento tinha sido passada no deserto. Então, não é à toa que Deus levantou ele, para ele guiar o povo naquela situação. E nós, hoje, podemos celebrar mesmo tendo a perspectiva de um deserto à frente que não sabemos quanto tempo vai durar. Temos vivido ele, mas o que nós temos que fazer? Confiar no Senhor. Como Deus livrou o seu povo lá de tantas coisas e sustentou, Deus vai nos sustentar hoje e vai nos livrar. E a vontade dele vai ser feita. Muitos não entraram na terra prometida, mas o povo de Deus entrou na terra. Então, é isso que João, aqui em Apocalipse, quer nos fazer lembrar por meio da revelação de Deus. Mas vamos lá. O que diz esse cântico, né? Ele mostra que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, no verso 3, né? Depois você pode ir lendo aí, acompanhando, ou agora nesse momento, aí onde você estiver. Tá? Eu vou só citando aqui. O cântico diz que Deus é o Rei das Nações. Diz que Deus é temível e digno de glória. E que Deus é santo. Então, nada melhor do que no momento de crise ou dificuldade, nós reconhecermos quem é Deus na nossa vida, ou na verdade, quem é a pessoa de Deus, e nós entendemos que a pessoa de Cristo é a pessoa que media e que aquele que nós temos relacionamento direto. Então, buscar a Ele, exaltando quem Ele é. Então, esse é o primeiro ponto que chama atenção aqui nesse cântico. Segunda coisa que chama atenção é que o cântico exalta as obras de Deus. Então, olha só, primeiro o cântico exalta a pessoa de Deus, segundo ele exalta as obras de Deus. Então, aqui é questão de louvor, né, do que Deus tem feito. Diz o verso 3 que elas são grandes e admiráveis. Diz que os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos, no verso 4. Outra coisa que esse cântico chama a atenção é que ele exalta os caminhos de Deus. Diz que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. E por último ele exalta o triunfo final de Deus, quando ele cita no verso 4 que todas as nações virão e adorarão diante dele. Então olha só nesse cântico que foi entoado ali por esse povo na glória, quantas coisas nós podemos fazer, quantas ações nós podemos ter no meio da dificuldade. Então, reconheça quem Deus é, reconheça a pessoa de Deus, exalte as suas obras, os seus caminhos e o seu triunfo final. E com certeza a perspectiva sua de vida irá melhorar nesse momento. É isso que Deus nos revela aqui nesse trecho das Escrituras. Vamos dar uma olhadinha do verso 5 ao verso 8 agora, quando começa finalmente, aí paramos então, lembra que são 3 partes. A primeira, o anúncio dos anjos com os flagelos se aproximando, parou. Vamos lá para a glória futura. Olhamos aquele cenário de vitória, de celebração. Tiramos lições daquela celebração para os dias de hoje. Como nós, aqui é uma visão futura, como nós pegamos uma visão ou fatos do passado em Moisés e podemos aqui observar que tanto o futuro como o passado tem uma ligação. E agora no presente a gente aprendeu maneiras de aliviar nossa tensão e nossa pressão diante do que temos vivido. Parou o futuro. Voltemos para a figura dos anjos com os seus flagelos, que estavam ali em stand-by. João volta para eles. E João começa a descrever o que ele vê. No versos 5 e 6,
ele nos mostra que os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. Quando ele diz assim, depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. João pega uma figura lá de Êxodo, o tabernáculo do testemunho, o lugar da habitação de Deus, está lá em Êxodo 25, verso 8, você pode olhar lá depois. Era o lugar santíssimo onde ficava a arca com as tábuas da lei. De novo uma analogia a Moisés e o povo no deserto. E o que isso tem a ver com esse momento? Deus ele quer nos mostrar que os anjos vêm dele, que os flagelos partem das suas mãos, que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive desse momento de juízo. Esses anjos eles não saem de qualquer lugar, eles não saem por uma decisão própria, eles são enviados por Deus e eles vêm do santuário. Esse mesmo santuário que oportunizou, que ofereceu graça e salvação até aqui. Daqui para frente, só o juízo. Por isso fica a lição para aqueles que já creem no Senhor Jesus. De o quanto Deus irá, se agora está ruim, poderia ser muito pior. Mas não é, porque Deus, pela sua graça, te alcançou e te salvou. E aqueles que ainda não têm buscado o Senhor com uma perspectiva de eternidade, e só estão buscando o Senhor pensando em algo momentâneo, o momentâneo passa, o eterno fica, a eternidade continua. Essa visão é para trazer reflexão sobre coisas que irão acontecer, sim. E todos estaremos envolvidos com isso. O verso 6, a segunda parte dele, diz assim, mostra como estavam esses anjos, né? Ou esses agentes de Deus. Ele cita lá que eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos no peito com cintas de ouro. Por que Deus usa essa figura, né? Vamos lá para o entendimento do simbolismo de Apocalipse, né? O que representa essas vestimentas? Primeiro, em relação à questão de serem peculiares dos sacerdotes. Qual era a figura do sacerdote? A figura do sacerdote no Velho Testamento, ou a figura do sacerdote até nos tempos de Cristo, e até os dias de hoje na cultura judaica, é uma figura de mediação. Nós entendemos que Cristo Jesus, ele foi o último sacerdote e o grande sacerdote, e ainda é até hoje, e sempre será. Então, todo sacerdote do Velho Testamento era a sombra do grande sacerdote, que foi Cristo e ainda é. Ele é o intermediário entre Deus e os homens. Então, esses anjos, Deus quer mostrar que eles são representantes da ira. Jesus, o Filho de Deus, nada se compara a ele. O papel dele é um papel único. Mas os anjos têm um papel também, nesse caso, principalmente, de trazer algo da parte de Deus. Então, por isso, essa lembrança do sacerdote. Outra coisa, fala que as vestes deles eram vestes que lembravam os reis. Porque ele diz aqui, que era linho puro, resplandecente, cingido ao peito com cinta de ouro. O que tem a ver os reis, né? Rei lembra autoridade, lembra poder. Então esses anjos eles vêm com a autoridade dada por Deus e com o poder dado por Deus. Outra coisa aqui que esses anjos lembram, simbolizam, de acordo com as suas vestes, é que essas vestes lembram habitantes do céu. Quando fala do ouro, quando fala da questão do símbolo do ouro aqui em Apocalipse, né? A simbologia do ouro lembra de algo vindo também de Deus. Ok? Então, uma coisa que nós não temos dúvida, esses anjos são agentes de Deus no juízo. Outra coisa aqui que o verso 7 nos traz, ele fala dos 4 seres viventes e fala aqui das 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus. Enfim, o que isso tem aqui a ver com o contexto?
Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira. Por quê? Essa ira ela vai atingir todo mundo, o mundo inteiro. Então, terra, mar, rios, astros, homens, o ar. Lembra que a gente estudou isso pouco tempo atrás, em Apocalipse? Que a ira de Deus seria sobre tudo e todos? Então, volta aqui essa figura mostrando que nada escapará. Né? Lembra que a gente falou que alguns tentariam se esconder nas cavernas ou clamariam por Deus? Aqui não é mais possível achar o livramento de Deus nessa situação. Então, os cálices de ouro transbordantes lembram que chegou no fim e todos sentirão, todos aqueles que não estão em Cristo sentirão as ações desse juízo. Por último, o verso 8, ele diz que o santuário de Deus se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O que isso tem a ver com esse contexto, né? Então, olha só. Os anjos do juízo saem do santuário cheio de fumaça. E essa fumaça é a glória de Deus. Não lembra alguns textos, né? Isaías 6,4, né? Ezequiel 44,4, 1 Reis 8, 10 e 11, e o próprio texto de Êxodo, de novo aqui em Êxodo, né? A figura de Moisés, 40, verso 34 e 35, falam sobre o tabernáculo e falam sobre a glória de Deus enchendo ele. Então, de novo, uma imagem que remete a Moisés, ao Êxodo, ao povo de Deus e ao tabernáculo. Diz lá que Moisés não podia entrar, porque o tabernáculo estava cheio da glória de Deus. O texto que eu citei de 1 Reis diz que Salomão, que quando Salomão foi consagrado, quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória de Deus encheu ele. Enfim, todos esses textos de Isaías, todos remetem à mesma ideia aqui de Apocalipse. Duas possibilidades aqui para esse templo, esse santuário cheio de fumaça. Por mais que já fizemos as comparações aqui com outros textos da palavra, né? O que isso tem a ver conosco na prática? Primeiro, os propósitos de Deus serão obscuros para os homens. Então, nem tudo nós entenderemos, compreenderemos como igreja nesse tempo. Então, Deus ele mostra, assim como mostrou para aqueles homens, Moisés, Salomão, Isaías, Ezequiel, que há um limite. Os homens vão até um certo ponto. Mas uma coisa foi fato para todos esses homens. Todos viram a glória de Deus, atuante. Como nós veremos a ação de Deus, como nós entenderemos a ação de Deus nas nossas vidas no fim dos tempos. Então, nem tudo nós entenderemos. Agora, a glória de Deus torna-se inacessível. Então, nesse tempo aqui, dos flagelos se aproximando, da ira de Deus plena sobre toda a terra, sobre tudo e todos, os homens não entenderão que estarão na terra ali para serem, que receberão a ira de Deus, por mais que eles entendam talvez uma ação divina, sobrenatural, eles não vão compreender tudo aquilo da maneira que nós que cremos no Senhor entenderemos, e deixa claro que não é mais possível realmente se achegar a Deus. Então não haverá mais mediação nesse momento. Então fechou-se a porta da graça, como eu tenho dito aí há muito tempo, usando essa figura da porta da graça. Então a cólera de Deus chegou, agora é sua consumação final. Então, mais uma palavra para nós refletirmos acerca do que Deus tem preparado para aqueles que não o temem. Temer a Deus é algo muito sério. O que traz alegria para mim em particular, esse texto não é um texto fácil, é um texto que, lógico que humanamente falando, traz um certo pavor, são figuras muito fortes, né, que falam da ira de Deus, e eu louvo a Deus que eu não sentirei essa ira, tenho convicção em Cristo.
que eu não sentirei ela plenamente, mas a Bíblia diz também que Jesus sofreu sobre si, sentiu na pele a ira de Deus quando ele estava na cruz. Jesus passou por isso, o próprio Filho. E isso me garante. Então, eu não passei, eu tenho certeza da minha salvação, que eu não estarei sofrendo essas sanções, mas eu só não sofrerei porque Cristo sofreu por mim. Agora, quando eu digo do meu desconforto ao ler esse texto, não porque eu tenho dificuldade de entender a palavra ou que Deus definiu para o final de todas as coisas, mas porque eu fico pensando o quanto pessoas ainda, infelizmente, não têm levado a sério isso. Esse é um momento de nós levarmos a sério como crentes, levarmos a sério você que ainda não crê, a crer verdadeiramente. O texto que eu li no início da escola bíblica, lá em 2 Timóteo, é exatamente essa chamada que Paulo dá em Timóteo, né? Essa exortação. Paulo diz a Timóteo para ele ficar firme no ministério. Paulo já estava partindo. Qual legado nós vamos deixar como crentes no Senhor? Né? Sabendo dessa revelação de Deus que fala de um momento terrível na história da humanidade não crente, da terra como um todo. Temos passado situações difíceis. Imagina nesses tempos, quanto difícil será. Muito pior. E nós temos isso em mãos, e nós temos a ação do Espírito Santo que nos revela, que nos ilumina o entendimento. O que nós temos feito? Vamos só passar pela vida? A vida pode acabar ainda hoje. Então fica essa palavra também, olhando para esse texto de legado, de atividade em prol do reino de Deus. Nem tudo vai ser acessível nesse momento. Aliás, a glória de Deus será inacessível. Nós hoje ainda podemos experimentar e sentir o poder e a glória de Deus sobre nossas vidas. Não como ira, mas como graça. E para finalizar, eu quero aqui concluir com algumas lições para a nossa vida. Sei que muitas nós já tiramos desse texto. Eu creio que Deus já falou muito ao coração de todos nós. Mas para você pensar ainda mais, né? Nesses tempos que temos vivido aí com várias dificuldades. Então, primeira coisa, estes flagelos são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino. Então, o que a gente conclui olhando aí para esse capítulo 15? No todo, olha como Deus responde a essa última investida satânica. Eu creio que nós não estamos vivendo, acho que o texto já deixa isso claro, o estudo aqui deixa claro que ainda não é o tempo final. Ainda não é aquele grande dia, né? Ou como nós temos visto, a metade de um tempo, né? Um momento de grande tribulação. Porém, há uma tribulação, há lutas. Agora não perca de vista que sempre Deus responde. Por mais que Satanás e todo o seu exército satânico que está totalmente envolvido com tudo que nós passamos hoje também, mesmo com toda a investida e toda a dedicação dele em destruir a igreja de Cristo, em acabar com as coisas criadas de Deus, a resposta de Deus sempre é mais poderosa. E os flagelos são uma resposta de Deus. Os flagelos não são meramente uma ação de um Deus irado, descontrolado, que resolve aí atingir a sua criação de alguma forma. Como a gente vê, por exemplo, na mitologia grega. Deus ele não perdeu o controle, pelo contrário. Então tudo que você tem passado, ataques, seja de pessoas, lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas nós temos um mover espiritual maligno por trás de todas as ações contrárias ao povo de Deus, contrários à sua palavra, contrário à igreja. Então tudo que você tem passado vai ter uma resposta de Deus lá no final. A resposta já acontece agora, mas em definitivo no final. Deus não deixará as coisas passarem, de qualquer forma. Em segundo lugar, há uma aparente aqui,
há uma aparente saída ou um escape do juízo de Deus sobre a vida de homens, né? Agora, uma coisa é verdade, podemos passar hoje por aparentes injustiças, melhor dizendo. Podemos nos sentir injustiçados com razão, muitas vezes, mas uma coisa é fato, esse texto nos mostra que jamais escaparão do juízo final de Deus aqueles que perseguem o povo de Deus. Terceiro lugar, devemos nos voltar para Deus agora, enquanto é tempo, enquanto Ele está perto, como a palavra ensina. Chegará o dia em que será tarde demais. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é o dia escolhido por Deus, para que você creia nele e para que você entregue a sua vida. Isso não quer dizer que sua vida será totalmente diferente na perspectiva humana das coisas. Talvez você tenha ainda mais lutas, né? Como o texto ensina, né? Mas o livramento de Deus sempre será maior. E a garantia é eterna e espiritual, em primeiro lugar. E quarto e último lugar, enquanto o mundo está maduro para o juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus estão cheios de canções de adoração ao Senhor. A criação foi celebrada com música, o nascimento de Jesus foi celebrado com música, a volta de Jesus será celebrada com música. Então, que Deus nos ajude a celebrar e que, por mais que aparentemente essa música ela esteja desarranjada diante de tudo que a gente tem vivido, Deus tem arranjado ela de uma forma perfeita. Então, tudo está acontecendo no tempo e na medida de Deus. Deus, Ele não está fazendo, ou tudo que nós estamos passando, é porque Deus Ele só leva em conta o seu plano e pronto. Não importa o que nós estamos passando. Mas nós talvez não estamos vislumbrando a celebração que Deus já tem proporcionado em nossas vidas. Mas a celebração maior ainda será comemorada. Então, pensando aqui no que eu falei no início, né, sobre a partida, né, lá no início da EBD, sobre a partida de pastores, de pessoas queridas, né, que têm sido acometidas por essa doença, né, que tem nos acompanhado e que tem afligido bastante a nossa capital. Como Paulo disse a Timóteo, né, por mais que ele vá, nós ficamos e nós temos uma missão. Tá? Por mais que a gente sabe que o tempo não tem sido fácil, a perspectiva futura traz alegria para o nosso coração. Paulo não sabia exatamente quando ele ia morrer, mas ele já estava sentindo. Ele já percebia que sua saúde já não era mais a mesma. Então, mesmo nessas condições, e é assim que um crente deveria se portar diante da face da morte ali diante dele, ou a possibilidade da morte. É saber que ele fez o seu melhor, que ele deixou algo, que ele marcou a história com o seu testemunho, com a sua vida, e que, acima de tudo, ele tem algo muito especial esperando ele. Aqueles que partiram, eles estão dormindo, diz a palavra. Eles não, como alguns dizem, né? Morreu, acabou. Eu ouvi muito isso já na minha vida, antes de conhecer a Cristo. Morreu, acabou. Mas eu lembro que um belo dia, lá na minha infância, já entrando para a adolescência, me incomodou muito essa frase, né? Morreu, acabou. O que vai ser de mim depois? Há um depois? A palavra de Deus nos mostra que há sim, mas ainda há coisas para acontecer aqui na Terra. Então que Deus nos ajude a passar por tudo isso, pelas aflições. Volto na ideia lá de Moisés com o povo no deserto. Estamos em um deserto. O deserto que o povo de Deus passou com Moisés foi cheio de lutas e provações. Mas nunca faltou o alimento vindo do céu, não faltou a água que Deus proveu na medida certa, não faltou a sombra no momento do calor, não faltou o calor no momento do frio. E não faltou condições das pessoas poderem se voltar a Deus. Então Deus sempre esteve presente.
Então, assim é nos dias de hoje. O deserto é a preparação para algo maior. E temos dificuldade, sim, se ficarmos olhando para o chão ou somente para os detalhes do deserto, a gente só vai ver deserto. Mas Deus tem cuidado como cuidou do seu povo lá. Não percamos de vista a conclusão dessa história, como foi com o povo de Deus no deserto. Assim será conosco. Há uma terra prometida à frente. O povo, diz a Bíblia, andou em círculos, porque havia um propósito de Deus. O povo foi desobediente, mas Deus honrou e Deus cumpriu sua promessa. O povo entrou. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele cumpriu o propósito de Deus. E assim será conosco. Que Deus nos livre de todo mal, que Deus nos ajude a vencer o dia mal e que, acima de tudo, a vontade de Deus seja feita, seja qual ela for. A eternidade está garantida para aqueles que temem ao Senhor. Que a gente olhe para essa dificuldade, para esse cenário, aliás, de juízo final, sem graça de Deus, e tomemos posse como nunca da graça de Deus nas nossas vidas hoje. Deus te abençoe e quero orar aqui finalizando esse momento de estudo, pedindo que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Amém? Senhor, muito obrigado em nome de Jesus por mais um estudo da Tua Palavra, pela oportunidade de aprendermos mais sobre o livro de Apocalipse. Te agradeço, ó Deus, por mais um capítulo aqui estudado, vencido, aprendido, ó Deus. Obrigado pelo Teu povo que tem procurado aprender mais a Tua Palavra. Que o Senhor esteja com cada um deles, com cada um de nós. Que o Senhor dê o suprimento que nós precisamos em todas as esferas. Que o Senhor nos alimente fisicamente, que o Senhor nos alimente emocionalmente, que o Senhor nos alimente espiritualmente. Ó Deus, nós confiamos que o Senhor é o Deus da história e o Senhor está conduzindo ela da melhor maneira. Ó Deus, que quando vier a ansiedade, quando vier, ó Deus, a preocupação, quando os sentimentos humanos tomarem conta da nossa vida de uma forma maior do que o normal, que o Senhor, ó Deus, entre com o Teu livramento, com a Tua mão, e que o Senhor nos volte para o Senhor, para a Tua Palavra, que o Senhor nos volte para o conhecimento do Senhor. Como essa canção que nós vimos aqui nesse capítulo de Apocalipse, capítulo 15. Ó Deus, que essa canção seja a nossa canção, que seja a nossa oração, que seja o nosso louvor, ó Deus. Eu te agradeço e peço a bênção do Senhor sobre a vida de todos nós nesse dia. Continue conosco, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Excelente restante de domingo. Fique na paz.